Bem, pessoal, professor Guilherme, tá? Começando mais uma correção agora em relação ao PET 7, tá bom? Da segunda semana. E essa atividade, pessoal, ela traz um conceito interessante, né? Muito importante na matemática, que é o conceito de sistemas de equações, beleza? Então, a gente vai aprender a resolver agora sistemas de equações. Lembrando que na aula passada, nós falamos sobre inequações, né? Que é o conceito de desigualdade, que é o contrário do de equação, que traz o conceito de igualdade, né? Então, bom, vamos entender esse tal de sistemas de equações. Vamos ver o que ele fala. Existem diferentes métodos para resolver sistemas de equações e inequações. As inequações a gente viu na aula passada. Considerando os sistemas abaixo, apresenta-se o método da substituição e o método da adição. Então, ele está dando dois métodos que é possível descobrir uma solução para a equação. Para encontrar o conjunto de solução dos sistemas representados em A e B, né, respectivamente. Para os demais sistemas, você deve solucioná-los por meio do método indicado. Então, primeiro, vamos entender de onde surge isso. Guilherme, eu estou acostumado com a equação do primeiro grau e a equação do segundo grau. As equações do primeiro grau são aquelas equações em que eu isolo a variável x, né? Um exemplo de equação do primeiro grau é essa equação aqui, pessoal. Por exemplo, x mais 5 igual a 3x mais 4, certo? Isso aqui é um exemplo de equação do primeiro grau, certo? Mas também nós já trabalhamos com as equações do segundo grau, que são aquelas equações mais ou menos assim, ó, x ao quadrado igual a 25, ou ainda x ao quadrado igual vamos pensar aqui, ó, 39 menos 3. É um exemplo, né? Ambas são exemplos de equação do segundo grau, né? Isso tem a ver com o expoente máximo da variável. Essa equação dessa aqui, elas são bem distintas, são equações de tipos diferentes. E tem também, pessoal, equações que a gente chama de equações lineares, tá bom? As equações lineares são as equações assim, por exemplo, ó, x mais y igual a 7. Uma equação, ó, essa aqui já é uma equação linear, tá? Uma equação linear, qual que é a característica dela? Ela vai ter mais de uma variável e o expoente dessas variáveis é sempre 1. Então, perceba que nessa equação tem a variável x e a variável y, e ambos os expoentes dessas variáveis é sempre 1. Essa equação é distinta dessa, que por sua vez é distinta dessa. Então, são equações diferentes que a gente trata de formas diferentes. Essa aqui a gente tratava isolando a variável x, geralmente do lado esquerdo da equação. Essas equações a gente trabalhava de duas formas, ou isolando o x ao quadrado de um dos lados, lembra? E depois extraindo a raiz quadrada, né? Aquela história que eu ensinei. Ou também a gente trabalhava com o que a gente chama de fator comum em evidência. Lembra que eu mostrei para vocês, né, que a gente deixa x em evidência, cai em dois casos, né, que ou o primeiro é zero ou o segundo é zero, né? Eu mostrei isso nas aulas passadas. Esse caso aqui, pessoal, já é uma equação em que eu tenho infinitas soluções. Como assim, Guilherme? Como assim infinitas? Vamos imaginar que eu atribuo um valor para y. Vamos supor que eu estou afirmando para você que esse y vale 10. Sendo assim, se o y vale 10, a equação é equivalente a x mais 10 igual a 7. Afinal, o y vale 10. Logo, x é igual a 7 menos 10, logo x igual a menos 3. Afinal, se eu tenho 7 e devo 10, eu fico devendo 3. Então, uma solução dessa equação é x igual a menos 3 e y igual a 10. Observa que a solução de uma equação linear não é um número específico, como aqui nesse caso e nesse caso. Nós temos um par de números, no caso esse par é o menos 13 e o menos 10. Então, esse número sempre está ligado ao x e esse número está ligado ao y. Então, entendeu? À medida que eu atribuo um valor para esse ou para esse, automaticamente eu descubro o valor do outro. E isso gera infinitas soluções. E os sistemas lineares,
eles são formados por equações lineares, não por equações do segundo grau ou equações do primeiro grau. Então, você nunca vai ver um sistema com esse tipo de equação ou esse tipo de equação. Vai ser desse tipo de equação. Então, observa aqui, ó. Aqui eu vou colocar esse sistema. Esse sistema ele pode ser escrito, geralmente a gente coloca em chaves, como 3x menos y igual a menos 11 e x mais 2y igual a 8. Então, observa que eu tenho duas equações lineares com x e y, e eu busco... Guilherme, é só atribuir um valor para y e descobrir o x, aí eu tenho a solução. Mas você teria a solução dessa, e não necessariamente é uma solução para essa. Então, você precisa de uma solução xy, você precisa descobrir um valor de x e y que soluciona tanto essa quanto essa. E essa solução a gente encontra pelo método da substituição ou o método da adição, beleza? Então, vamos ver esses métodos na prática, tá? Aqui nos exercícios. Então, ele dá esse sisteminha C e pede que a gente resolva pelo método da substituição. E o método da substituição está ligado ao seguinte: substituir. Galera, vocês vão analisar as duas equações. Vocês vão detectar qual é o x ou y que está sozinho. Observa que esse x está acompanhado do 2, esse y está acompanhado do 3. Então, ninguém está sozinho. Esse x está sozinho, não tem nenhum coeficiente. Agora, esse y está acompanhado desse menos sinal negativo. Então, eu vou circular esse x. Por quê? Porque é ele que eu vou isolar. Então, eu vou selecionar essa equação do meu sistema, tá bom? Vou selecionar ela, vou escrever ela, x menos y igual a 0. E vou isolar o x. O que significa isolar o x? Deixar só ele de um dos lados da equação. Então, esse menos y passa para o outro lado. Se está negativo, passa positivo. Agora, eu vou guardar essa informação. O que ela está dizendo? Que o valor do x é igual ao valor do y. Então... o método da substituição consiste em, na outra equação, agora nessa, toda vez que tiver x, eu vou trocar por mais y. Então, eu vou selecionar agora a segunda equação aqui do meu lado. E onde tiver x, ó, onde tem x? Aqui, eu vou trocar por mais y. Então, vai ficar duas vezes, vou colocar no parênteses, mais y. Continuo o restante, mais 3y igual a 5. 2 vezes mais y dá 2y. E copio o resto da equação. Observa que eu caí. Olha só, eu saí de um sistema, escolhi uma das equações para isolar a variável sozinha, no caso x. Caí nessa equação estranha. Porém, a partir dela, eu transformei essa equação, que é a outra, se você escolheu essa, você automaticamente tem que pegar a outra. Transformou essa segunda equação linear numa equação, ó, do primeiro grau, onde a variável é a variável y. Aqui, basta isolar y. 2y mais 3y, 5y igual a 5. Logo, se o 5 está multiplicando, passa para o outro lado dividindo. E 5 dividido por 5, y igual a 1. E agora, Guilherme, o que eu faço? Ora, você descobriu o valor do y. Falta saber quem? Falta saber o valor do x. Mas a sua primeira informação disse que x é igual a mais y. Então, x é igual a mais o valor de y. Quanto vale o valor de y? Vale 1. Então, x é igual a 1 positivo. Logo, o par, o conjunto solução, ele é dado por x igual a 1 e y igual a 1. Então, a solução desse sistema, tá bom? Que a gente representa por um conjunto S, ele é o conjunto do par ordenado 1 e 1. Guilherme, o que é isso aqui dentro? Isso aqui é o que a gente chama de par ordenado. O primeiro número está ligado ao valor de x, o segundo número está ligado ao valor de y. Então, tem a solução x igual a 1 e y igual a 1. Eu vou pular o D, porque aqui ele pede que a gente faça pelo método da adição, tá? Então, vamos continuar pelo método da substituição. Vamos lá. Vou procurar o x e o y que está sozinho. Esse não está sozinho, esse y não está sozinho, esse x não está sozinho, mas, Guilherme, então...
não vai dar certo, afinal ninguém está sozinho. Vai, calma. Então, já que ninguém está sozinho, eu vou escolher aquele que tem o menor coeficiente, no caso, esse x, que tem o menor, que é o 2. Todos os y, todos os outros, as outras variáveis, essa tem um valor considerado, vou considerar um pouco alto, tá? Então, eu vou escolher esse. Se eu selecionar essa equação, lembra, eu preciso isolar o meu x, que foi o que eu fiz aqui. Então, escolhi a primeira equação e vou isolar o x. Bom, então vamos lá. 2x vai ser igual a 9 menos 3y, positivo passa para lá negativo. Para isolar o x, eu preciso eliminar esse 2. Então, observa aqui, se o 2 está multiplicando, passa dividindo. Só que ele vai dividir tanto o 9 quanto o 3y. Então, guarda essa informação. Por quê? Porque agora eu vou substituir ela onde? Na segunda equação. Então, vai ficar o seguinte, eu vou copiar ela, 4x menos 5y igual a 7. Então, onde tiver x, eu vou trocar por 9 meios menos 3y sobre 2. Então, vai ficar 4 vezes. Onde tem x? Tem aqui. Então, vou colocar um parênteses e colocar 9 sobre 2 menos 3y sobre 2. Fecha o parênteses, continua a equação. Menos 5y igual a 7. Aqui eu faço a famosa distributiva, concorda? Ó, multiplico aqui, multiplico aqui. Só que quando eu fizer 9 vezes 4, né, vezes 9 meios, o que acontece, pessoal? 4 vezes 9 vai dar 36. E 36 dividido por 2 vai dar 18. Quando eu fizer 4, menos... Quando eu fizer 4 vezes 3y, vai dar 12y. Só que dividido por 2, 6y. Opa, coloquei um igual aqui errado. Então, menos 5y igual a 7. Ora, agora é só resolver uma equação que tem só y. Observa aqui. Menos 6y menos 5y vai dar menos 11y. E de lá vai ficar 7, o 18 está positivo, passa para o outro lado, negativo. Então, vai ficar menos 11y igual a... Tenho 7 e devo 18, fico devendo 11. Se o 11 está multiplicando, passa dividindo. Então, vai ficar menos 11 dividido por menos 11. E um número dividido por ele mesmo sempre dá 1. Então, eu descobri que o y vale 1. Como é que eu vou descobrir o x? Ora, para eu descobrir o x, eu vou voltar na primeira. Afinal, o x é 9 meios menos 3y sobre 2. Então, vai ficar o seguinte. X vai ser igual a 9 sobre 2 menos 3 vezes. Quem que é o y? O y vale 1. 3 vezes 1 dividido por 2. Então, x é 9 meios menos 3 vezes 1, 3. 3 meios. E aí, pessoal, aqui entra uma coisa. Ó. Toda vez que eu estou subtraindo frações de mesmo denominador, eu conservo o denominador e subtraio os numeradores. 9 menos 3, 6. E 6 dividido por 2, 3. Logo, a minha solução, ela é conjunto S, né, de solução, ela é o par ordenado 3 para x e 1, né, 1 aqui, 1 para y, certo? Então, esse é o método, pessoal, da substituição. E o método da adição, ele é mais tranquilo. O método da adição consiste em você somar uma equação com a outra. Isso mesmo, somar elas. Sendo assim, quando você soma, para esse caso específico, uma das variáveis vai sumir. Observa que se eu somar 2x mais 3x, vai dar 5x. Só que se eu somar mais y menos y, vai dar 0. Concorda? Então, nesse sentido, eu vou ter uma equação que vai ter só uma variável, o y vai sumir. Então, vou copiar essas duas equações aqui, tá bom? Não vou isolar nada, só vou copiar. E vou somar elas. Quando eu somar, eu só posso somar os itens semelhantes. Então, 5 com 10, 15. Y com y, ó, cancela, dá 0. E 2x mais 3x vai dar 5x.
Então, eu tenho uma equação que só tem x. Então, vai ficar 5x igual a 15. Se o 5 está multiplicando, ele passa dividindo. Então, 15 dividido por 5, x igual a 3. E agora, Guilherme, como é que eu vou descobrir o y? Ora, você já tem o valor do x direto. Escolhe uma das equações e descobre o valor do y. Vou escolher sempre a primeira, tá? Vou copiar ela aqui. E onde tiver x, eu vou trocar por 3, tá bom? Então, vai ficar 2 vezes, x, então eu troco por 3. 2 vezes 3, vou copiar o resto, mais y igual a 5. Então, 2 vezes 3, 6. 6 mais y igual a 5. Passando o 6 para o outro lado, ele vai negativo. Então, tenho 5, devo 6, fico devendo 1. Logo, a solução é o par ordenado 3 para x e menos 1 para y. E por último, pessoal, para a gente finalizar, esse daqui também pelo método da adição, observa que quando eu somar, ó, ela vai sumir. Esse y vai sumir. Vou copiar, então, as equações aqui. 3x menos y igual a 2. Então, vou somar. Quando eu somar, eu vou somar os termos semelhantes. Aqui vai dar 20. Aqui, ó, vai cancelar, vai dar 0. E aqui, 2x mais 3x, 5x. Então, eu tenho uma equação igual a 5x igual a 20. Se o 5 está multiplicando, passa dividindo, logo x igual a 4. Escolho uma das equações, no caso a primeira, tá bom? Então, vou selecionar ela aqui. 2x mais y igual a 18. E onde tem x eu troco por 4. Então, vai ficar 2 vezes. Troco o x por 4. Mais y igual a 18. 2 vezes 4, 8. Então, passando esse 8 para o outro lado, y é 18 menos 8, y é igual a 10. Então, tem as minhas soluções. O meu conjunto solução é o par ordenado 4 para x e 10 para y, certo? Guilherme, sempre vai acontecer no método da adição eu somar as duas e cancelar? Ué, mas eu tô boiando. Quer dizer que é mais fácil eu fazer, em vez de substituição, por adição? Porque que eu tenho que escolher uma das equações, isolar o x, jogar na outra equação, isso é muito trabalhoso. O método da adição é mais rápido. Eu concordo, só que para esse caso e esse caso, o método da adição ele foi direto. Quando você somou uma com a outra, a variável y sumiu. Às vezes isso não acontece. Então você tem que fazer umas alterações primeiro nas equações para que a adição, quando você faça, cancele ou x com x ou y com y. Esses casos foram mais simples, mas provavelmente na próxima semana, na próxima atividade, ele traga casos um pouco mais diferentes, certo? Mas para esses casos o método da adição deu certo. Guilherme, se eu aplicasse o método da substituição para esse mesmo sistema, eu ia chegar na solução 4 e 10? Iria, pessoal. O método que você usar não vai interferir na solução, desde que você o aplique da maneira correta. Os métodos estão aí, você escolhe aquele que você tem mais afinidade. Mas todos eles convergem, todos eles vão para a mesma solução, beleza? Então, é isso a correção, pessoal. Qualquer dúvida à sua disposição. Um abraço, valeu!